Sábado, 9 horas da noite, o Botafogo entra em campo novamente, dessa vez para enfrentar o Vasco em São Januário. Jogo muito difícil para o Botafogo, que ainda não terá a estreia à beira do campo do técnico Franklin Carvalho. Mas com certeza ele vai conversar com o Rodrigo Belão para ajudar a escolher qual é a melhor escalação titular do Botafogo para essa partida. E na vitória de ontem do Botafogo sobre o Mirassol, inclusive eu fiz uma análise aqui no canal extremamente completa, como nenhum outro canal vai te trazer esse nível de profundidade falando de Botafogo, vai estar aparecendo no card aqui em cima, em algum desses dois lados, para vocês clicarem e assistirem depois. Ontem, aquele jogo do Botafogo contra o Mirassol deu um norte para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque teve mudança de sistema tático, teve mudança de ideia de jogo e o Botafogo conseguiu executar bem. Porém, o Botafogo vai jogar contra um adversário que joga de forma diferente do que joga o Mirassol. O Vasco hoje é uma equipe que eu diria para vocês que leva gol sim em todos os jogos, vem levando gol em todos os jogos, né? Era Renato Gaúcho até anteriormente, mas é um time que ele não vai para esse confronto como vai o Mirassol, se expondo tanto. Então tem uma mudança de característica, eu vou falar também para vocês no vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp. É muito importante que você se torne membro aqui do canal para você entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde durante as partidas eu vou estar lá conversando com vocês. Cara, nosso membro, se eu não me engano, tá R$ 2,99, tá um valor irrisório nesse momento. Então se torne membro aí do canal para você participar do nosso grupo e ter também outros benefícios exclusivos, beleza? Vem comigo! E essa é a provável escalação do Botafogo para o confronto contra o Vasco em São Januário. Cara, o Botafogo vai ter voltas extremamente importantes no seu time para ficarem como opções para a comissão técnica. Primeiro, o Alexander Barbosa retorna de suspensão, havia recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense, cumpriu no jogo contra o Mirassol, e aí quem jogou no lugar dele foi o Justino, como eu já havia antecipado para vocês que iria acontecer. E o Botafogo também agora vai ter o Ferrarese inteiro fisicamente para jogar, mas teoricamente o Barbosa obviamente vai voltar para ser titular. O Botafogo também vai contar com o retorno de Danilo, que vem da seleção brasileira após fazer uma excelente data FIFA, fez 2 grandes jogos o Danilo, e é um jogador que volta para o Botafogo com esse ímpeto de ajudar também na construção de jogo, marcando gols e tudo mais, e eu vou falar agora para vocês dessas mudanças. Botafogo terá o Raul no seu gol, mas uma notícia interessante que surgiu e vale a pena eu comentar com vocês. O técnico Franklin Carvalho, que vai ser o novo técnico do Botafogo, pediu para reintegrar o Neto aos treinos do Botafogo, ao grupo principal, e ele vai avaliar o Neto com a possibilidade de utilizar novamente o goleiro. Então não se surpreendam se o Neto voltar a ter oportunidades como titular no time do Botafogo. O Raul mostrou que é o goleiro mais confiável até o momento, mas o Franklin Carvalho vai tentar recuperar o Neto. Mas para esse jogo eu acredito que o Raul ainda vai ser o titular. Não acredito que o Neto seria titular nesse jogo contra o Vasco, mas o Neto tá reintegrado aí ao grupo do Botafogo, vai treinar normalmente e quem sabe aparecer aí como titular. Talvez agora o Neto atuando em um nível que ele já atuou na carreira, né? Porque o Neto do Botafogo é uma decepção total. Na lateral direito, o Vitinho será titular, a dupla de zaga com Bastos e Alexander Barbosa. Vale ressaltar essa volta do Barbosa, mas também a volta do Ferrarese, que ontem não foi titular por conta de questão de minutagem, né, cara? Tinha jogado pela seleção da Venezuela e retorna, então o Justino foi o titular no jogo, e o Justino é um garoto que vem aparecendo muito bem nesse time do Botafogo. Mas o Alexander Barbosa e o Bastos serão a dupla de zaga titular. Na lateral esquerda, naturalmente, o Alex Telles é titular. Ontem o Caio Roque fez também sua estreia com a camisa do Botafogo, que é um lateral esquerdo que veio da Portuguesa para o Botafogo. Mas o Alex Telles é o titular dessa posição aqui do Botafogo. E aí o Botafogo, como eu falei para vocês, teve uma mudança de sistema tático. O Botafogo deve jogar contra o Vasco com esse tripé de volantes. O Botafogo indo mais para um 4-3-3, né, cara? Onde você tem o Alan como esse primeiro volante, é o cara que faz a proteção do funil na defesa adversária. E aí você tem uma dúvida, assim, difícil, porque o Edenilson fez um grande jogo contra o Mirassol. O Edenilson marcou o gol no jogo contra o Atlético Paranaense e vem mostrando que tem possibilidade de ser titular desse time do Botafogo. O Edenilson tá pedindo passagem realmente para ser mantido como titular. Inclusive o Edenilson vem
jogando melhor do que o Medina. Não que o Medina tenha feito um jogo ruim contra o Mirassol, mas o Edenilson conseguiu aparecer mais, conseguiu ser mais importante. E aí fica essa dúvida, quem você tira do meio de campo para a entrada do Danilo? Eu não acredito que ele vai tirar o Alan, porque ele é o volante titular, o primeiro volante aqui, desses jogadores com mais característica de marcação. Então eu acredito que ele vai acabar tirando o Medina do time titular e colocando Danilo e Edenilson. Mas o Danilo vai ser titular, vai entrar no lugar de algum desses dois. Resta saber quem vai sair, Edenilson ou Medina, com a tendência para o Medina ir para o banco de reservas a princípio. E o Edenilson continuar como titular. E aí o tripé ficaria com Edenilson, Alan e Danilo no meio de campo do Botafogo. Nas pontas o Botafogo tem o Júnior Santos, que voltou a jogar bem nesse jogo contra o Mirassol, principalmente no segundo tempo, não só pelo gol marcado, né? Mas tu vê que o Júnior Santos ele é um jogador que ele precisa muito de confiança para ele jogar. Ele começa a acertar as coisas no jogo, ele vai crescendo de produção naturalmente. Do outro lado, o Santi Rodrigues deve ser mantido pelo lado esquerdo de ataque do Botafogo. E aí, o Santi tem essa característica mais de ser um meia, né? De aparecer muitas vezes por dentro. Não é aquele cara de velocidade, mas ele é um jogador que consegue encontrar os passes. Ele é um jogador que é mais um meia esquerda do que um ponta esquerda. E no comando de ataque, o Botafogo terá o Arthur Cabral como titular. O Cabral que se recuperou nesse jogo contra o Mirassol, saiu da seca, marcou gol, inclusive um bonito gol. Não que ele tenha feito, nossa, uma atuação absurda o Arthur Cabral, mas ele fez gol, né, cara? Centroavante precisa fazer gol para retomar confiança. Eu imagino um Botafogo com a postura contra o Vasco, marcando com bloco médio, com bloco baixo, tentando espetar contra-ataques. É claro que você, com esse meio de campo aqui que tem o Botafogo, principalmente com o Danilo, você naturalmente vai querer ter o controle do jogo. Danilo é um jogador que gosta de controlar meio de campo. Mas o Botafogo, eu acredito, com essa estratégia de tentar se defender mais e tentar sair em jogadas de contra-ataque, principalmente com o Júnior Santos, com o Arthur Cabral, com esses jogadores aqui do comando de ataque. Botafogo provavelmente vai jogar contra um Vasco que vai espelhar taticamente, porque o Vasco muitas vezes atua nesse 4-3-3 muito parecido com o que joga o Botafogo, e com estratégias até similares ao que apresentou o Botafogo nesse último jogo. E amanhã eu vou trazer para vocês a provável escalação do Vasco. Eu vou colocar o embate tático das duas equipes, então é importante não só você assistir essa provável escalação do Botafogo, mas também assistir depois a provável escalação do Vasco. Eu vou trazer esse embate tático das duas equipes e aonde podem ter vantagem cada um dos dois times, beleza? Então essa é a provável escalação do Botafogo para esse confronto. Jogo difícil, complicado, um clássico, nunca fácil para nenhum dos dois lados. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu não perder nada que eu publicar aqui. Não se esqueça também de se tornar membro aqui do nosso canal, é muito importante para você estar por dentro de tudo que está acontecendo, você ter análises exclusivas ali no grupo do WhatsApp e tudo mais. E é isso, fica nessa, abração do Francesco, nós fui!